Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos fazer um exercício então de JFET? Bem, o nosso primeiro exemplo aqui de um circuito utilizando o JFET. Para um amplificador, o FET, que neste caso aqui é o JFET que nós estamos trabalhando, são dados um IDS igual a 20 mA, o RD, que é o resistor que fica aqui, ele corresponde a 8 ohms, o RS igual a 400 ohms, o VP, que vai ser o nosso VGS de corte, corresponde a menos 4. Por que menos 4? Porque eu tenho um JFET de canal N, ok? Então eu sei que o meu VGS de corte ele varia, entre 0 e menos 4, ok? O RB1 igual a 40K e o RB2 igual a 10K. Então ele pede aqui na letra A, olha, a região de trabalho e se o circuito JFET foi dimensionado de maneira correta. Na letra B, o valor de corrente e o valor de VGS. Esse IDQ e VGSQ ali, na verdade, é a corrente no ponto quiescente e o VGS no ponto quiescente. Ou seja, é a corrente e o VGS de trabalho neste circuito. A solução que nós iremos utilizar é pelo método algébrico, ok? Nós iremos utilizar as equações para resolver. O valor de VDS e o valor de VRD, ok? E as potências nos resistores RD e RS, a gente aproveita e calcula também qual é a potência dissipada no nosso JFET, ok? Então, partindo para a nossa solução, eu utilizei aqui o MATLAB. Vou colocar na tela aí para vocês, para ficar legal, este código que eu fiz no MATLAB, ok? Então nós temos aqui o RS declarado igual a 400, o RD igual a 800, VDD declarei igual a 15, o IDSS declarei igual a 0,20, o meu VP igual a menos 4, o RB1 40, 40K, 40 vezes 10 elevado ao cubo, e o RB2 igual a 10 vezes 10 elevado ao cubo. Então eu declarei o meu ID como simbólico, porque eu não sei qual é o valor de corrente. Vou acabar caindo em uma equação para solucionar. Então declarei sims ID, declarei o meu ID como simbólico aqui no MATLAB. E fui agora pegando as outras equações. Bem, qual é o valor de VG, a tensão no gate? Como eu estou trabalhando com um divisor de tensão, basta fazer ali um divisorzinho de tensão simples. Como que eu faço o divisor de tensão? Basta pegar a tensão de alimentação, dividir pela soma dos dois resistores, porque estão em série, e depois multiplicar pelo resistor RB1, o resistor que está na parte de baixo. Porque aí eu consigo calcular, desculpa, RB1 não, vou multiplicar por RB2, tá? Que aí eu vou encontrar este valorzinho de tensão aqui no gate. Então só novamente reforçando para vocês. Eu vou pegar o valor de VDD, que é a tensão da fonte, dividir pela soma dos dois resistores. Quando eu pego tensão e divido pela soma dos dois resistores, é a corrente. Uma vez que eu encontrei a corrente, basta multiplicar por RB2, que eu sei qual vai ser a queda de tensão neste ponto. Como ele está aterrado aqui, a queda de tensão nele é o próprio valor de tensão no gate, ok? Então, coloquei aqui o meu VG, então, que deu 3 volts. O meu VS, o ID eu sei que ele é simbólico, O RS eu sei que vale 400 ohms. Só lembrando para vocês que a tensão no resistor, no resistor RS é igual a corrente multiplicado por RS. Então está aqui a minha equação do RS. E o meu VGS? É o VG menos VS. O meu VG eu sei que vale 3 volts. E o meu VS vale quanto? Menos 400 ID, Vai ficar na verdade 400 ID, como é VG menos VS, para virar o meu VGS, então ele ficou aqui negativo. Bem, o meu VDS, que é a tensão entre dreno e source, que vai ficar no meu MOSFET, desculpa, no meu JFET, confundi aqui, vai ser o valor de tensão da minha fonte, menos as quedas de tensões em RD e em RS, tá aqui, coloquei. Então também tem uma equação, a queda de tensão no meu JFET vai ser igual a 15 menos 1200 ID. Ok, já encontrei algumas equações. Vou partir agora para fazer os meus testes. Eu não sei em que região ele está atuando. Se é na região linear ou se é na região de saturação. O que eu irei fazer então? Vou começar testando aqui na região linear,
ok? Utilizei aqui um comando do MATLAB, né, que é o expand, para ele expandir a função, e o collect, que ele vai juntar os termos semelhantes, tá ok? O expand, ó, eu utilizei aqui a equação da região linear, mas notem que tem aqui ainda o menos id. Por quê? O id é igual a essa equação. Como eu estou tentando, né, encontrar o id e todas as outras variáveis estão em função de id, eu joguei o id para o outro lado da igualdade e igualei a zero. Uma vez que eu faça, né, esta igualdade a zero, eu irei encontrar o quê? As raízes desta equação, ok? Então eu dei um expand e depois eu mandei juntar os termos semelhantes id. Ele vai juntar o que for id ao quadrado, o que for id e o que for coeficiente linear, ok? E ele me deu esta equação aqui, ó, 6.000, né? Menos 6.000 id ao quadrado, mais 89 id, menos 3 sobre 16. Eu peguei esses coeficientes, coloquei aqui em P e pedi as raízes, né? E ele me deu duas raízes como resposta. Ele me deu um id na primeira linha e primeira coluna, que vale 0.0123, e um id na segunda linha e na primeira coluna, que vale 0.025, tá ok? Então as duas respostas de correntes estão aqui, ó, nessa variável agora id. id deixou de ser uma variável simbólica e agora recebeu esses dois valores. Eu tenho uma única coluna com duas linhas, ok? Uma vez que eu recebi esses valores de corrente, que eu encontrei na minha solução esses valores de corrente, eu tenho que ver dessa solução matemática qual que corresponde ao fenômeno elétrico aqui, ok? Então o que eu vou fazer? O teste com a primeira corrente, ó, ID, primeira linha, primeira coluna. Estou pegando esta corrente aqui. Vou calcular o valor de VRS, né, de tensão no resistor RS, no resistor RD, no meu VDS, ó, uma vez que eu encontrei o VRS e o VRD, para eu encontrar o meu VDS é a tensão da fonte menos as quedas de tensões nesses resistores. E ele me deu aqui, ó, 0.25. Calculei o meu VGS, que é o VG menos RSD. Ele me deu aqui, ó, menos 1.91, tá ok? Então é um resultado esperado. Por quê? Como é um JFET de canal N, o meu VGS deve ficar entre 0 e, neste caso aqui, menos 4, que foi o valor de VP que ele me deu, tá ok? E aí eu vou fazer o teste. O meu VDS, ele é menor ou igual ao módulo de VP menos o módulo de VGS? Sim, 0.25 é menor do que 2,08. Então significa aqui que ele está sim na região linear e aquele resultado atendeu aqui as condições que eu fiz os testes aqui, ok? Aí então já aproveitei para calcular a potência em RD, potência em RS e a potência no JFET. Só lembrando para vocês que potência é a tensão multiplicado pela corrente. A corrente é a mesma que passa no resistor RD, que passa no resistor RS e que passa no meu JFET, ok? Só lembrando para vocês, pessoal, eu não tenho corrente no gate do meu JFET. Ou melhor, né, nós consideramos que ela é zero. Nós acabamos que desprezamos o valor por ser muito pequeno, ok? Então aqui eu já encontrei, perfeito. Mas vocês vão me perguntar, mas Edson, eu não preciso fazer o teste na segunda corrente que eu encontrei? Bem, iremos fazer o teste na segunda corrente, olha. A segunda corrente ela está na segunda linha da primeira coluna, então o ID21 que eu utilizei. Calculei o valor de tensão em RS, o valor de tensão em RD, calculei o valor de tensão em VDS, que deu 11,94. Calculei o valor de VGS. Notem que o meu VGS deu positivo e era para ficar entre 0 e menos 4. Então já sei que essa resposta matemática não atende ao fenômeno elétrico aqui que nós estamos estudando, ok? E mesmo se eu fosse continuar fazendo os testes aqui, eu veria que o VDS ele não é menor do que o módulo de VP menos o módulo de VGS. Então aquela segunda corrente que eu encontrei está descartada, ok? E Edson, vamos fazer o teste na região de saturação também? Porque vai que dê um resultado positivo na região linear e na região de saturação. Não, não existe essa possibilidade, ao menos que o circuito de vocês esteja trabalhando no ponto de constrição. Só lembrando para vocês, o ponto de constrição é aquela interseção, na passagem ali, aquela fronteira entre a região linear
e a região de saturação, tá ok? É a única possibilidade de dar um resultado positivo nas duas regiões, porque está na fronteira, ok? Teste na região de saturação, declarei novamente o ID como simbólico, né? Peguei aqui o meu a minha tensão em RS, que é o meu VS, só lembrando para vocês, eu tenho que declarar tudo novamente, porque anteriormente VS, VGS, eles receberam valores numéricos. Então aqui eu tenho que fazer uma nova declaração para virar uma função de ID, que é uma variável simbólica, tá? VS, VGS, o VDS, e utilizei aqui novamente o expand agora da equação da região de saturação, ok? Só lembrando para vocês que o ID na região de saturação é igual ao IDSS multiplicado por 1 menos VGS sobre VP ao quadrado, tá ok? Aí novamente eu tenho que passar o ID para o outro lado como negativo, igualando tudo isso a zero para encontrar as raízes da minha equação. Então fiz isso, encontrei esta função aqui, ó, 2000 ID ao quadrado menos 71 ID mais 49 sobre 80. Pedi as raízes. Olha, ele me deu duas correntes daqui, ok? Uma equação quadrática teria aqui duas raízes. A primeira corrente que ele me deu já é maior do que o IDSS. Bem, se já é maior que o IDSS, eu já estou descartando essa possibilidade, ok? Qual é a segunda agora? A segunda ele me deu aqui 0,0148 amperes. Vamos fazer o teste então com essa corrente. Fui lá, calculei a queda de tensão em RS, em RD, em VDS. Notem que quando eu somo a queda de tensão em RS e RD, já dá maior do que a tensão da minha fonte. Então já sei também que essa resposta não é válida, ok? Notem que se eu continuasse ainda fazendo os testes, o meu VDS deu negativo. Também não pode, o VDS não pode dar negativo, ok? O meu VGS ele deu negativo dentro do esperado, mas eu já tenho assim todos os outros testes que já deram negativos, ok? Que eu já poderia até ter parado de continuar os meus cálculos. E mesmo assim ainda eu tentei fazer esse teste aqui, se o VDS era maior que o módulo de VP menos o módulo de VGS. Porém, ó, também deu falso, ok? Então nós concluímos aqui que realmente o meu circuito está na região linear e foi aquela primeira corrente que eu encontrei. Todos os outros testes deram falso, ok? Agora nós iremos resolver a segunda questão, que é muito parecida com a primeira, porém eu fiz uma alteração. O meu RS agora fiz uma alteração em RS e agora ele vale 50 ohms, ok? Então ele vai pedir a região de trabalho, os valores, né, de corrente e de VGS no ponto de operação, o valor de VDS, VRD e as potências também, né, nos resistores, e aproveitar e calcular no JFET se isso for possível, ok? Então vamos lá. Fiz as declarações, notem que agora o RS vale 50, declarei o ID como simbólico, calculei o meu divisor de tensão para tensão em VG, e agora eu vou partir para fazer os meus cálculos, tá ok? Notem, ó, que as minhas equações aqui continuam em função de ID, porque eu não tenho este valor de corrente, eu tenho que encontrar. Então, olha só, fui para o teste da região linear. Fazendo o teste na região linear, utilizei a equação da região linear, utilizei lá os comandos do MATLAB, o expand e o collect. Ele me deu esta função aqui, né, em que eu tenho menos 31.875 sobre 4 id ao quadrado, mais 601 id sobre 4, menos 3 sobre 16. Pedi as raízes desses coeficientes e ele me deu duas correntes aqui, ó, 0.0175 e 0.013, né? 0013. Ok, vou fazer os testes com as duas correntes. Então peguei essa primeira corrente da primeira linha, primeira coluna. Calculei a queda de tensão em RS, em RD e em VDS, ok? Até aqui tudo bem. Calculei o valor de VGS, que é VG menos a queda de tensão em RS. Notem que o meu VGS aqui me deu o quê? Positivo, e não poderia dar positivo, porque o meu VGS tem que ficar entre 0 e menos 4, porque eu estou trabalhando com JFET de canal N, ok?
Então já deu falso, já poderia parar por aqui, mas mesmo assim eu ainda fiz o teste. Ó. Será que o VDS seria menor ou igual ao valor absoluto de VP menos o valor absoluto de VGS? Olha, até que deu, ele foi menor. Teoricamente positivo aqui, mas é um falso positivo. Por quê? Esta condição aqui de VGS, ela é inexistente. Então tomem cuidado com isso, tá ok? Às vezes a gente, quando está elaborando uma questão, se não tomar muito cuidado, pode cair em um erro desse e passar despercebido, ok? Então eu estou chamando a atenção aqui de vocês. Fiz agora o teste com a segunda corrente, né? Calculei a queda de tensão em RS, em RD, em VDS, fui calcular o valor de VGS, novamente o valor de VGS deu positivo, significa o quê? Que já teve uma falha em uma condição aqui. Então esses valores de correntes não atendem, né, para eu estar trabalhando na região linear. Até fiz o teste aqui para saber se o VDS era menor ou igual, né, ao módulo de VP menos o módulo de VGS, que também deu falso, ok? Vamos fazer o teste então na região de saturação. Declarações novamente. E agora eu utilizei aqui, ó, a equação da região de saturação. Encontrei uma equação quadrática, pedi, né, desses coeficientes os valores, né, de corrente, ou seja, as raízes dessa equação. Note que a primeira raiz aqui, que é o valor de corrente, já é maior do que o valor de corrente DSS, então eu também já descartei. É uma solução matemática, mas não é uma solução aqui para o meu circuito elétrico, ok? Vou fazer o teste no segundo valor de corrente. Calculo as quedas então, né? Todas as quedas de tensões em RS, em RD, em VDS, ó. Mas notem que se eu somar aqui a queda de tensão em RS em VRD, já dá maior do que o valor, né, da minha tensão da fonte. Na verdade, só o valor aqui de VRD já é muito maior que o valor de tensão da fonte. Então aqui já está descartado. Com isso, se é maior do que o valor de tensão da fonte, ó, o VDS ele dá negativo, que também aqui já deu um resultado inaceitável para uma solução para este circuito, ok? Embora o meu VGS tenha dado o quê? Tenha dado negativo, esteja ali dentro daquela região aceitável, né? Daquele intervalo aceitável entre 0 e menos 4. Mas já vi também que ele não está na região de saturação. Qual é a conclusão que nós podemos chegar aqui? Que o nosso circuito ele não está bem dimensionado. Os dados que foram, os dados que nós obtivemos aqui nesse exercício, eles não correspondem, né, com a realidade de um funcionamento de um JFET. Então eu posso afirmar aqui, quando ele pergunta, né, eu posso dizer que este exercício com o JFET, ele não foi bem dimensionado, ele foi mal dimensionado, ok? Então tem um erro conceitual aqui neste exercício.